No JBN de hoje, você vai ver que o ministro da Saúde defendeu uma mudança no atendimento aos pacientes com Covid-19. Segundo ele, tratar pessoas com quadros leves deve salvar mais vidas e desocupar UTIs. E ainda cresce em mais de 22% o número de pessoas que deram entrada no seguro-desemprego no mês passado em relação a abril de 2019. E no nosso comentário de hoje, uma advogada vai tirar dúvidas sobre viagens durante o período de pandemia. E nós ainda vamos trazer as principais notícias do coronavírus pelo mundo. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta terça-feira, 12 de maio. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia informou que o número de pedidos de seguro-desemprego cresceram no mês passado em relação a 2019. E por isso eu vou chamar a Daiane Rodrigues para contar para a gente os detalhes. Daiane, boa noite para você. Oi, Wilker, a informação é da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, que recebeu quase 800 mil pedidos de seguro-desemprego em abril, um aumento de 22,1% em comparação ao mesmo mês de 2019. 41,6% deles vieram de trabalhadores do setor de serviço, seguido por comércio com 27,7%, pela indústria 19% e agropecuária com 3,7%. O maior motivo é a crise econômica provocada pelo avanço da pandemia da Covid-19. Em nota, a Secretaria de Trabalho estimou que até 250 mil pessoas devem solicitar o benefício nos meses seguintes. Isso porque o trabalhador que tem direito ao seguro-desemprego tem até 120 dias para solicitar o benefício, mas muitos ainda não solicitaram por conta da pandemia do coronavírus, que fez com que as unidades do Cine fossem fechadas nos meses de março e abril. Com isso, 87% dos pedidos foram feitos pela internet. Só esse ano já são mais de 2 milhões de pedidos de seguro-desemprego. É com você no estúdio, Wilker. Obrigado, Daiane. Obrigado pela participação. E o ministro da Saúde, Nelson Taixe, defendeu uma mudança no protocolo de atendimento aos pacientes com Covid-19. Até agora, o foco estava no tratamento dos pacientes com quadros mais graves. Segundo Taixe, a estratégia deve mudar. Para ele, se o tratamento começar antes, é possível salvar mais vidas e reduzir a ocupação dos leitos de UTI. Hoje o nosso maior gargalo é respirador. Isso faz com que a gente concentre praticamente tudo no foco na UTI, no foco no médico intensivista. Mas o que tem acontecido de novo, talvez até mais novo, mais importante do que os medicamentos, é a forma da gente abordar. Então, uma revisão de como está sendo feita a abordagem do diagnóstico, do começo do tratamento, simplificar, criar unidades mais separadas de ambulatório, onde você vai fazer uma oximetria, vai ter a tomografia computadorizada, você aí classifica a pessoa, começa tratamentos como oxigênio em alto fluxo, pode tentar ventilação não invasiva. É possível que a gente, abordando a doença no momento mais precoce, que a gente reduza a evolução para a fase mais crítica. Com isso, a gente não só salva mais gente, mas também a gente consegue diminuir a necessidade de UTIs, ventilação mecânica, o que seria um grande alívio para o sistema e ao mesmo tempo em que você aumenta a tua capacidade de cuidar. E agora a gente vai conferir as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Vamos ver. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou uma redução gradual das medidas de bloqueio imposto pela pandemia de coronavírus a partir de hoje. O relaxamento acontece apesar do aumento das infecções no país. Com 221.344 casos confirmados, a Rússia é a quarta nação mais atingida pela Covid-19, ultrapassando a Itália. O presidente russo anunciou projetos de apoio para empresas e famílias com crianças pequenas que estão sofrendo com a crise provocada pelo vírus. Segundo ele, o número de desempregados no país dobrou em um mês. Os primeiros setores a retornar à ativa devem ser a construção civil e a agricultura.
E no primeiro dia de medidas de isolamento menos rigorosas, os parisienses voltaram à famosa Avenida Champs-Élysées. As pessoas usavam máscaras de vários tipos e cores enquanto passeavam pelas lojas que abriram pela primeira vez desde 17 de março. Os estabelecimentos seguem medidas para evitar a disseminação do coronavírus, como limitar o número de pessoas dentro das lojas. Os moradores também contam com álcool para higienizar as mãos. E a rotina na Espanha também começa a voltar à sua normalidade depois que o país registrou uma queda considerável no número de novos casos de coronavírus. Cerca de metade dos 47 milhões de pessoas da Espanha progrediu para a chamada fase 1, de um plano de 4 etapas para relaxar um dos mais estritos bloqueios da Europa. A pandemia de coronavírus provocou uma mudança nas regras de reembolso de viagens. No nosso comentário de hoje, a advogada Andressa Almeida vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Veja só. O coronavírus impactou demasiadamente as nossas vidas, sendo necessárias adaptações e mudanças em nossos planos e no nosso cotidiano. No caso das passagens aéreas compradas, hotéis reservados e viagens marcadas, publicou-se a medida provisória número 925, em 18 de março de 2020, a qual tem força de lei. Nessa medida, estipulou-se o prazo de 12 meses para reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas, observadas as regras do serviço contratado e mantida assistência material aos passageiros pela companhia. Ainda, tal medida estipula que os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais por meio de aceitação de crédito para ser utilizado em nova compra de passagem no prazo também de 12 meses, contado da data do voo contratado. Já a Secretaria Nacional do Consumidor entende que a caracterização de caso fortuito e força maior vale tanto para destinos internacionais quanto para destinos nacionais. Basta que seja comprovado o índice de contágio do vírus ou em situações em que os governantes decretem a pandemia. Sendo assim, o Ministério do Turismo elaborou uma cartilha com informações relevantes ao nosso atual cenário. Nela está detalhado, por exemplo, as regras tanto para as empresas do setor do turismo quanto para os consumidores, acerca de remarcações de viagens, reservas de hotéis e ainda para pacotes e passagens. Referente a marcações de viagens solicitadas pelo próprio consumidor, há a possibilidade daquelas previstas para datas próximas, sem custos adicionais ou multa contratual, caso o consumidor aceite um crédito para a compra de nova passagem em até 12 meses contados da data do voo contratado anteriormente. Lembrando ainda que a remarcação leva em conta diversos fatores, como destino, temporada e as tarifas de passagens. Já em caso de cancelamento da passagem aérea e reembolso, o passageiro estará sujeito à aplicação de eventuais multas conforme o contrato firmado com a companhia aérea. Frisa-se que até mesmo a passagem sendo do tipo não reembolsável, o valor da tarifa referente ao embarque e desembarque deve ser reembolsado integralmente também no prazo de 12 meses. Por outro lado, caso a alteração da passagem seja feita pela própria companhia, essa deve informar ao consumidor a alteração em até 72 horas antes do voo contratado. Caso esse prazo não seja cumprido, a companhia fica obrigada a oferecer alternativas de reembolso integral ou reacomodação em um novo voo disponível. Existe também uma plataforma virtual disponibilizada pelo Ministério da Justiça que tem a intenção de garantir uma solução justa, adequada e rápida ao consumidor e às empresas. É uma espécie de câmara de conciliação virtual, onde questões que tangem principalmente a respeito de remarcação de passagens aéreas podem ser solucionadas. Existe também uma plataforma virtual disponibilizada pelo Ministério da Justiça que tem a intenção de garantir uma solução justa, rápida e adequada aos consumidores e às empresas. É uma espécie de uma câmara de conciliação virtual, onde questões que tangem principalmente a respeito de remarcações de viagens podem ser solucionadas. Para acessá-la, basta entrar no site www.consumidor.gov.br. A cartilha elaborada pelo Ministério da Justiça recomendou às empresas aéreas e de turismo que ofereçam flexibilidade e possibilidade de negociação com o consumidor, com a finalidade de reduzir os prejuízos a ambos.
Já aos consumidores, recomenda-se prudência, sendo sugerido que os mesmos façam a remarcação da viagem e não o seu cancelamento, pois caso haja uma crise no setor hoteleiro e de aviação, corremos o risco de termos impactos futuros na economia. Por fim, informamos que para maiores informações a respeito das recomendações feitas pelo Ministério do Turismo, basta acessar o site www.turismo.gov.br. Lá é possível ter acesso completo à cartilha. Agora a gente vai para o intervalo e a seguir a gente confere as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Você sabia que o Brasil possui mais de 1 milhão de enfermeiros? Os dados são do último censo. E hoje, Dia da Enfermagem, marca também o início de uma semana dedicada a esses profissionais que têm sido fundamentais na linha de frente do combate ao novo coronavírus. E é para eles a nossa reportagem especial de hoje. Confira. Em maio, celebramos em todo o Brasil a Semana da Enfermagem, que tem início hoje, quando é comemorado o Dia Nacional do Enfermeiro e finaliza com o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem no dia 20. Momento voltado para troca de experiência, capacitação e luta por direitos. E o que é que nós esperamos? Que a sociedade de fato compreenda o papel que a enfermagem, que os profissionais de saúde, tem para o papel, a importância desse papel, para que a sociedade tenha saúde. Diante do cenário de pandemia, o COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, passou a disponibilizar uma plataforma de ajuda emocional a esses profissionais. O Conselho ficou muito preocupado com os profissionais de enfermagem que estão em linha de frente. E aí ele resolveu, por intermédio dessa Câmara Técnica de Saúde Mental, criar uma plataforma onde a gente pudesse acolher esses profissionais, e especificamente, como é de saúde mental, para que eles pudessem falar dos seus sentimentos, das suas angústias, e então fazer uma escuta mesmo para eles. A equipe é formada por enfermeiros especializados no apoio à saúde mental. Com isso, eles podem colaborar com os inúmeros profissionais que trabalham incansavelmente nas unidades de saúde do país. O atendimento é online, por meio de um chat, disponível no canto inferior direito da tela no site www.cofem.gov.br. E é muito simples usar a plataforma. Tem um acesso pelo próprio site do Conselho Federal. Quando o profissional ele entra na página, ele já vê em destaque o atendimento online saúde mental. Ele clica e aí ele tem acesso à plataforma. Na plataforma são disponibilizadas 5 linhas, e essas 5 linhas, de acordo com que o profissional ele se identifica e ele entra, que é o atendimento, é direcionado para os profissionais de enfermagem que estão online aguardando. Além do medo de contágio de Covid-19, quadros de pânico e ansiedade decorrentes do estresse também são os maiores motivos da procura por apoio. Por isso, o cuidado com esses profissionais é a prioridade no momento. Eles têm dado um retorno positivo, porque como ele não conhece outra pessoa que está do outro lado, mas sabe que é um profissional assim como ele da enfermagem e também qualificado para o atendimento, eles conseguem, pelo menos, serem ouvidos, compreendidos na sua dor, na sua ansiedade, naquilo que eles demandam,
E essa preocupação com a saúde e integridade física de quem está em contato direto com a pandemia gera no coração de quem está se disponibilizando a levar alento o sentimento de gratidão. A gente sai angustiado de muitos atendimentos, muito, mas a gente sai com o sentimento assim que pelo menos nós estamos sendo solidários, ouvindo e buscando contribuir um pouco com esse sofrimento que é muito grande. E hoje, aos que se desdobram na linha de frente para combater o novo coronavírus, fica os agradecimentos. A enfermagem, ela entra na vida da gente como uma profissão e se torna uma paixão. Cuidar das pessoas tem sido o nosso alento, porque nós sabemos que ao cuidar do amor de alguém, a gente está passando para esta pessoa o amor que a gente tem. A nossa profissão não é só amor. A nossa profissão, já disse anteriormente, ela é técnica, ela é científica, ela é produtora de conhecimento. Mas ela é, acima de tudo, uma profissão de pessoas cuidando de pessoas. Que não sejam só aplausos, mas o reconhecimento de que realizam um trabalho de relevância inestimável e por isso merecem que seus direitos profissionais sejam cumpridos. É isso aí, fica aí o nosso reconhecimento a esses profissionais que se demonstram cada dia mais importantes, principalmente nesse período de pandemia que a gente tem enfrentado. Nós vamos conferir agora as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Acompanhe comigo. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Francisco, como todas as manhãs, presidiu hoje a missa na Casa Santa Marta, na quinta semana da Páscoa. Na introdução da missa de ontem, segunda-feira, recordou os 75 anos da descoberta do corpo de São Timóteo, encontrado na cripta da Catedral de Termoli, região italiana de Molise, durante os trabalhos de restauração em 1945, e dirigiu seu pensamento aos desempregados. Unamo-nos aos fiéis de Termoli na festa da descoberta do corpo de São Timóteo, disse o Papa. Nesses dias, continuou, muitas pessoas perderam o emprego. Não foram readmitidas. Trabalhavam sem contrato. Rezemos por esses nossos irmãos e irmãs que sofrem com a falta do trabalho. Esse é um olhar de Francisco também para a nossa realidade brasileira. Quantas pessoas passam por dificuldades nesse momento por causa da falta de trabalho. E são muitas. Na homilia, o Papa comentou o evangelho do dia em que Jesus diz a seus discípulos: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. É a promessa do Espírito Santo, disse o Papa. O Espírito Santo que habita conosco e que o Pai e o Filho enviam para acompanhar-nos na vida. É chamado Paráclito, isto é, aquele que sustenta, que acompanha para não cair, que lhe mantém firme, que é próximo de você para sustentá-lo. E o Senhor nos prometeu esse sustento, que é Deus como Ele, é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz em nós? Perguntou o Papa. O Senhor o disse, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Ensinar e recordar, esse é o ofício do Espírito Santo. Ensina-nos o mistério da fé. Nos ensina a entrar no mistério, a entender um pouco mais o mistério. Nos ensina a doutrina de Jesus e nos ensina como desenvolver a nossa fé sem errar, porque a doutrina cresce, mas sempre na mesma direção. Cresce na compreensão. E o Espírito nos ajuda a crescer na compreensão da fé, compreendê-la mais e caminhar mais para compreender isso que a fé diz. A fé não é uma coisa estática. A doutrina não é uma coisa estática, cresce sempre, mas cresce na mesma direção. Outra coisa que o Espírito Santo faz é recordar. Recordará tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo é como a memória, nos desperta, nos mantém sempre despertos nas coisas do Senhor. E nos faz também recordar a nossa vida, quando encontramos o Senhor ou quando o deixamos.
Os evangelhos dão um nome ao Espírito Santo, além de Paráclito, porque nos sustenta. Outro nome mais bonito. É o dom de Deus, disse o Papa. O Espírito é dom de Deus. O Espírito é propriamente o dom. Que o Senhor, foi a oração conclusiva do Santo Padre, nos ajude a custodiar esse dom que Ele nos deu no batismo e que todos temos dentro de nós. Em breve, os museus do Vaticano reabrirão suas portas ao público em condições de segurança após o bloqueio obrigatório da quarentena do coronavírus. De fato, os museus do Vaticano, que em 2019 contou com a presença de quase 7 milhões de visitantes, foram obrigados a suspender suas atividades públicas. Em entrevista à Rádio Vaticano, Vatican News, o secretário-geral do Governatorato da Cidade do Vaticano, Dom Fernando Verges, destacou a grande necessidade de trabalhar na realidade concreta, sem esquecer que as pessoas são os protagonistas que dão vida aos museus vaticanos e que a experiência real do museu dá vida às pessoas. O virtual jamais poderá substituir a realidade, pois, para dar valor à arte, são necessários olhos e coração. As portas foram fechadas ao público, cientes de que a salvaguarda da saúde vem em primeiro lugar. A internet tem sido uma importante aliada da Igreja nesse período de atividades religiosas suspensas em várias partes do mundo, ao permitir os fiéis de participar virtualmente das missas. Mesmo assim, o recurso online nunca poderá substituir as confissões feitas pessoalmente. Todavia, sacerdotes podem oferecer conselhos espirituais ou dar uma bênção a um paciente em quarentena, guiando a um ato de contrição perfeito, online ou por telefone. A Arquidiocese de Manila, nas Filipinas, tem se antecipado em divulgar as diretrizes que deverão ser observadas pelos fiéis quando as atividades religiosas serão liberadas. Para conter a difusão da Covid-19, o governo do país, como em tantos outros países, adotou medidas de distanciamento social, impedindo os sacerdotes de celebrar tanto as missas públicas como a própria prática da confissão. Um documento da Arquidiocese recorda a proibição da confissão online. Padre Amedeo Corpus, da paróquia de Santo Isidoro, em MacArthur, recordou que, mesmo se a internet tem ajudado a Igreja, permitindo então aos fiéis de participar virtualmente das missas, a iniciativa online nunca poderá substituir as confissões feitas pessoalmente. Os ritos da penitência exigem um diálogo pessoal entre o fiel e o seu confessor, sobretudo para proteger o segredo e a sinceridade da confissão. Todavia, mesmo sendo proibido aos sacerdotes a confissão online ou por telefone, podem sim oferecer conselhos espirituais àqueles que gostariam de se aproximar do sacramento da penitência. Segundo o bispo administrador apostólico de Manila, Dom Broderick, os sacerdotes podem usar o telefone para dar uma bênção a um paciente em quarentena, a guiá-lo a um ato de contrição perfeito, que se completa quando uma pessoa expressa a fé e o amor a Deus além de qualquer coisa, e decidindo se confessar o quanto antes. O ato de contrição sempre fez parte da tradição católica. Deus está sempre presente entre nós, mesmo quando o sacramento da reconciliação não é possível. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvanei José. Obrigado, Silvanei, obrigado pela participação. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e eu conto com a sua companhia. Até lá!